talvez o mais esperado do dia, que nós vamos falar, né, a respeito da justiça climática e da inclusão. Né? Esses são temas interessantíssimos. E quando a gente fala dessas questões de inclusão, de justiça climática, aí isso nos traz muito o papel da gestão. Né? E falando do papel da gestão, nada melhor do que pessoas que atuam, né, um pouco nessa área de gestão, as pessoas que estão do lado, né, da justiça climática, buscando serem inseridos e incluídos. E esse painel ele foi assim montado para a gente ter um tempo de análise e de discussões com esses entes, né? Então, para este painel, a gente já convida aí os participantes. Vamos lá. Em tempos de emergência climática, discutir justiça ambiental é mais do que necessário, é urgente. A crise climática não afeta a todos de forma igual. Populações vulnerabilizadas, territórios periféricos e comunidades historicamente excluídas são as que mais sofrem impactos e as que menos participam das decisões. Por isso, esse nosso painel que iniciaremos agora tem o tema Justiça Climática e Inclusão e propõe um olhar comprometido com a equidade, representatividade e transformação social. Para mediar, né, para conduzir esse painel, convidamos a nossa engenheira civil, Ruth Carvalhal Borges, que já está aí na nossa tela, e que nos ajudará a conduzir este painel. Neste painel, teremos mais duas participações, que vão ser pessoas que serão introduzidas aí para essa discussão. A nossa engenheira de produção, Ainoan Souza, né? Ela está aqui e vai participar desse painel. E o nosso vereador queridíssimo, André Fraga. Esse painel é um convite à escuta, ao diálogo e à ação, porque todos nós somos chamados a refletir. Imagine você, quando a gente fala de justiça climática, o quanto que nós temos o comprometimento nessa área. O quanto nós, profissionais das áreas de engenharia, agronomia e geociências, precisamos contribuir com essa área, tá certo? Esse painel é um momento para que possamos refletir juntos sobre como tornar a justiça climática uma realidade concreta, não apenas um conceito. Não sei se Ruth já conseguiu entrar, mas a gente já tem os outros participantes. Pronto, Ruth. Continue aí a condução do seu painel. Vou fugir. Não, pelo amor de Deus, não fuja ainda não. Boa tarde a todos e a todas, as nossas afeaguianas nacionalmente participando desse evento importantíssimo. Eu estou muito honrada pela oportunidade de poder mediar uma mesa tão importante em razão da temática que está aí, né, pauta que está em cima de todas as mesas do mundo inteiro, a discussão sobre as mudanças climáticas que já estão aqui na nossa porta. Não é à toa que vai acontecer aqui no Brasil, né, a discussão da COP30 em relação a essa temática que ela é fundamental para a sobrevivência humana. Mas eu gostaria de pedir, Márcia, que, se for possível, além de convidar os outros participantes daqui a pouco para entrar na mesa, entrar na sala, que coloque o PowerPoint que eu coloquei, mandei pelo e-mail para passar, porque eu estou usando o tablet e eu não estou conseguindo. Por isso que eu fui mexer, aí caiu o sinal, caiu tudo, porque eu estou usando o tablet e eu não consegui trazer a apresentação do PowerPoint para. Eu entrei na sala no horário antes, perguntei a Dani, ela não é agora não, não é agora não, e não puxou para testar, para ver se estava tudo ok. Então, eu não consegui, o que eu gostaria de pedir se ajuda a você, para poder Não, nós perfeito. né? Flavinha, por favor, você introduz aí os outros participantes, enquanto eu vejo essa questão da apresentação da nossa Ruth Carvalhal.
É coisa breve, são só 4 PowerPoint. E esse painel Justiça Climática e Inclusões, é essencial para a nossa vida. Não é isso, não. Isso aí deve ser de outra pessoa. O meu tá com a tela da FEAG. Tá no modelo afeaguiano, que eu recebi por e-mail. Tudo bom, Flavinha? E esse sorriso seu desde manhã, rindo aqui à vontade. Opa, como é que tá, Flávia? E eu dizer assim, no problems. Buenas tardes. Estamos aqui, Ruth. Com Podemos certeza. Firme e ajudar, né? forte. Firme e Firme e forte como forte. prego angu. A Esses gente dias eu falei isso forçando, com a uma gente colega. forçando para poder mostrar que a gente está bem ativa em tudo que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor. Isso aí. Esses dias eu falei com Mesmo uma assim, colega que sobre ela me isso. deu, ela me deu a missão e ela me mandou o material. Eu mandei por e-mail do AFEAG Gmail. O que eu recebi a correspondência? Pois é. Porque E assim, aí, eu não ia conseguir fazer nem pelo celular, nem pelo tablet. Tem que fazer pelo computador. Mas o computador está lá dentro, é uma confusão. Eu digo, "Olha, deixa quieto, que eu vou por aqui." E no mais, estamos firmes e fortes. Do nosso vereador André está na área. ele Ele está, treina está só. no bastidores, está no E aí, não, bastidores e aí não anda também também. Está todo mundo aqui nos bastidores, aguardando para no poder estúdio. No estúdio, ir no estúdio. eu já estou na tela. Todos aguardando para poder subir para o palco, igual você subiu. Eu entrei, mas estava esperando ela me dizer se ela tinha recebido o PowerPoint ou não. Eu acho que agora vai rodar. Pronto. Você coloca aí, por favor. Márcia, a primeira tela. Bom, Márcia disse que não ia me apresentar, então deixa eu me apresentar rapidinho. Eu ainda sou mestranda de Saúde e Ambiente de Trabalho. Daqui a 3 semanas eu recebo meu título de mestre, graças a Deus. E eu estou concluindo um curso na área que eu atuo, né? Eu sou graduado em Engenharia Civil, em Administração de Empresas e em Geografia. Foi o meu primeiro curso que eu fiz, muito jovem, muito nova, mas com essa pauta ambiental, ela sempre acompanhou todos os meus momentos enquanto profissional. Então, ela está até hoje presente na minha prática diária. Eu possuo especialização em várias áreas da engenharia de segurança do trabalho, vigilância em saúde, epidemiologia em saúde do trabalhador, engenharia e segurança do trabalho, tudo isso porque eu atuo na área de, de engenharia de segurança, atuando como uma fiscal, né, um trabalho de fiscalização nos ambientes, processos de trabalho e nas investigações dos acidentes de trabalho. E eu trabalho no município de Camaçari, que fica a 60 quilômetros de Salvador, e é no Centro de Referência do Trabalhador, que é um órgão multiprofissional, retaguarda técnica para outros municípios, para dar assistência em relação à questão da segurança e saúde do trabalhador. Por gentileza, Márcia, por favor, passe aí, por favor. Que você não abriu a tela está partida, está passando por um. Suba aí, por favor. São 4 PowerPoints. Pronto. Aí, pronto. Bom, essa temática sobre justiça climática e inclusão, ela é importantíssima, porque ela é uma pauta que está em cima da mesa de todos os grandes gestores mundiais, né? Então, a gente vai estar aqui discutindo os desafios impostos às cidades pelas mudanças climáticas, já que a gente já falou muito hoje de cidade, e a gente sabe que as pessoas hoje, no mundo inteiro, estão concentradas nos ambientes urbanos, então, que são as cidades. E essas mudanças estão pactuando exatamente as pessoas que estão nas cidades, muito mais do que no campo, embora esteja afetando o planeta como um todo, né? E a gente tem que levar em consideração, quando a gente coloca sobre a questão da inclusão, que o clima ele também traz também a desigualdade de gênero, étnico-raciais e de classe. Por quê? Porque mesmo com mudanças climáticas, veja, hoje a gente assistiu aqui a nossa TT lá do Piauí dizendo que hoje na cidade de Teresina, os idosos e as crianças sofrem muito em relação a essa questão da temperatura muito elevada e o impacto do ambiente frio, do ar-condicionado com o ambiente quente. Mas quem mora
em condições precárias, não vai ter ar-condicionado em casa. Então, você vê que há uma injustiça na distribuição, há uma desigualdade na distribuição das condições das pessoas em relação às condições de vida, em relação às mudanças climáticas. Né? Um outro ponto que é bem destacado pelo observatório que nós temos aqui em Salvador, sobre o observatório climático que nós temos na Universidade Federal da Bahia, e temos outro na Prefeitura de Salvador, que fala sobre o impacto das mudanças climáticas como um fator social. Então, a gente não pode esquecer que tudo que está acontecendo no mundo hoje já vinha sendo sinalizado há mais de 50 anos, ou mais do que isso, de que ia chegar a esse ponto e vai piorar cada vez mais. Sem falar nas inundações que estão previstas para acontecer em toda a costa dos grandes centros urbanos do mundo, inclusive do Brasil, tem relação com essas mudanças. Então, vai afetar. E aí vem a pergunta: quem mora na costa brasileira, que tem condições, vai aguardar chegar essa inundação? E quem não tem essas condições vai ter o mesmo tratamento das pessoas que têm condição? Então, há um fator social bem evidente nessa questão. Não é? Outra coisa, a gente sabe que há uma ausência de políticas urbanas relacionadas às mudanças climáticas. As pessoas estão discutindo o PDD hoje, estão esquecendo que esse aspecto ele precisa estar no início da pauta, ele precisa estar na frente de tudo, porque essas mudanças vão alterar todos os aspectos, inclusive de construção, de mobilidade, de circulação, de comunicação, de logística, de tudo está relacionado a essa questão das mudanças. Então, é preciso que se veja, na hora que se pensar em políticas urbanas, todas as questões que estão interligadas. Não é? Aí a gente fala que tudo isso vai levar a uma ordem e uma desordem no espaço urbano. Há a questão também da transição energética, que a própria TT colocou aí, a questão da produção de energia e do consumo de energia. Né? Um ponto que eu não posso deixar de lado, porque tudo que a gente está falando aqui, a gente vai chegar no trabalhador e é preciso criar mecanismos desde já de proteção aos trabalhadores em todos os aspectos, principalmente no meu aspecto que eu estudo, que é o trabalhador de rua, né? E os mecanismos de financiamento de como vai acontecer essa adaptação climática. Essa é pauta que deve estar na COP30, que deve ser discutida, porque não tem como você pensar em transição energética, não tem como você pensar em ações de mudanças em relação às mudanças climáticas que não tenha recursos para sustentar. Isso tem relação com políticas públicas e não existe políticas públicas sem dinheiro. Então, por conta disso, eu quero trazer para vocês aqui só um resumo de um trabalho que eu apresentei recentemente, quer dizer, no final do ano de 2024, no Congresso Internacional de Mulheres, né, de mulheres engenheiras, agrônomas e arquitetas, que aconteceu em Lisboa, onde a gente apresentou, eu e Márcia construímos esse trabalho, os impactos das mudanças climáticas para trabalhadores por aplicativo do município de Camaçari, da Bahia. E a gente fez em 2 mãos esse trabalho. Depois eu tive que fazer uma readaptação para poder estar trabalhando com os trabalhadores de rua, que vai ser apresentado na próxima semana no Congresso Internacional, que é o TechSkill, que é o Congresso Internacional de Economia Circular, que já aconteceu uma etapa internacional online e vai acontecer uma etapa presencial, mesmo com participantes estrangeiros, aqui em Salvador, na próxima semana, e eu vou estar apresentando esse trabalho, que foi um trabalho construído a partir das condições da exposição dos trabalhadores, que não só, embora eu tenha focado para os trabalhadores, que é a base do lastro da minha dissertação de mestrado, mas afeta todos os trabalhadores que trabalham na via pública, que trabalham na rua. Porque se as mudanças climáticas afetam os trabalhadores de motociclistas que andam na motocicleta para trabalhar ou na bicicleta, afeta qualquer um outro trabalhador que trabalha na rua. Então, as consequências de tudo isso serão atingidas nesses trabalhadores. E o resultado de tudo isso é que esses trabalhadores vão sofrer cada vez mais impactos que podem acontecer acidentes, como a gente tem visto quando tem as grandes inundações, acidentes, né, perda de vida, perda de todo o seu material de trabalho e total desassistência do poder público. Então, foi um trabalho que foi desenvolvido através de pesquisa de caráter qualitativa e um trabalho descritivo e observacional, onde foi verificado como se comportam esses motociclistas por aplicativo nos ambientes das ruas, tá certo? E esse trabalho será apresentado agora, na próxima semana, no Congresso Internacional de Economia Circular, onde a gente vai estar também fazendo um enfoque com os trabalhadores que são catadores, que também vivem nas ruas, que também estão expostos às mudanças climáticas e que também vão sofrer na hora que os grandes desastres que já estão acontecendo em alguns lugares do mundo,
e que vão se intensificar cada vez mais, que já está acontecendo também aqui, em razão da variação climática, que tem aumentado de forma muito drástica, e que a gente até se assusta quando a gente percebe, por exemplo, a cidade de Salvador, que sempre foi uma cidade que tem um clima distribuído ao longo do ano, de verão, e hoje a gente está percebendo que a gente está vivendo um período de inverno, quer dizer, mesmo fazendo sol, a gente está sentindo que a mudança do clima está afetando a nossa vida, porque mesmo fazendo sol, está fazendo vento frio, está fazendo frio, né, que nunca teve isso em Salvador, e o verão ele vem escaldante, que nunca foi tão escaldante assim, porque é uma cidade litorânea, uma cidade que tem uma troca de vento do oceano para o continente para o oceano, que permite um clima mais ameno. Temos que pensar em cidades, porque se a gente construir cinturões de edifícios, como já foi feito em grandes centros urbanos do Brasil, como, por exemplo, o Recife, aqui pertinho. Quem conhece Recife? Recife é uma cidade litorânea, você tem um colar de edificações com um limite de pavimentos, mas que recentemente eles alteraram o PDDU e a faixa é por fundo da área litorânea, eles construíram torres de 40 a 50 andares, e hoje a cidade está assim, insustentável, uma cidade abafada, que não tem vento circulando, porque construíram um paredão no meio da cidade para beneficiar os interesses capitalistas de construções, de edificações, que é a velha e a gente vai retornar à discussão sobre a questão da divisão social em relação a quem tem condições e quem não tem condições de estar vivendo num ambiente como esse. Então, para finalizar minha fala, os meus contatos estão aí, meu e-mail, meu WhatsApp. Quem quiser fazer contato comigo, eu estou à disposição. Graças a Deus, daqui a mais umas 2, 3 semanas, eu estou finalizando meu mestrado e já estou debruçada nas propostas da construção do meu projeto de doutorado, do meu anteprojeto de doutorado. E quero agora convidar meus 2 participantes, meus 2 painelistas que vão entrar nessa mesa, que são o nosso vereador, querido engenheiro, conheço há muito tempo, André Fraga, e a nossa querida engenheira de produção, Ainoan Souza. Doutor André, que saudade! Olá, Ruth, tudo bom? Como vai? Tranquilo, tranquilo, tudo tranquilo. Muito feliz por você estar aqui com a gente, porque você é o nosso representante oficial para poder bater na mesa e gritar aqueles vereadores da Câmara de Salvador, que precisamos ter um outro olhar para a questão climática que está afetando a todos nós. Certeza. Você vai fazer vai apresentar algum material? Rapaz, eu tenho só uns slidezinhos que eu queria mostrar. Então, vê se você consegue fazer aí. Já agora, é? Se você já é o primeiro, então você já está na Bora. sala, você já foi puxado, você já está na tela, tempo de correr. Suas tietes estão todas aí, esse pessoal da Bina, tudo lá. André está na sala. Deixa eu salvar aqui, peraí. Que eu vou abrir. Tenho que mandar, não vou abrir, né? É mostrar a tela, né? Na verdade, né? Eu não tentei fazer por aqui, no meu caso, porque Compartilhar a tela. o Achei. tablet, mas você está no computador, é mais fácil. Pronto. Está aparecendo aí? Aí, para mim, vai aparecer agora. Pronto. Estou vendo aqui umas ondas gigantescas. Tá em tela cheia? Não, está em tela lateralzinha. Está aparecendo as outras 3 telas laterais. Não Estou com encheu, medo dessa onda, estou com medo dessa onda. não encheu a tela, não foi? Não está partilhado totalmente aberto, não. Não é aquela parte lá embaixo, não, que aparece? Tem um pulo do gato aí. Nada? Nada, vai assim mesmo. Agora não está na tela toda, né? Eu estava voltando aqui. Aqui para mim já está. Deixa eu sair de novo e. É por isso que eu, naquela hora, entrei e perguntei. Porque era exatamente para poder fazer esses testes, entendeu? Mas vamos lá, vamos por aqui mesmo, tá de boa. Vamos. Tá de boa. Você não precisa dessa tela nem nada. Dá para mostrar aí, do mesmo jeito. Deixa eu só organizar aqui minha tela para poder passar. Eu acho que você vai passar agora, não? Não, nada. Você consegue botar ali quando vai. Vamos lá. Bom, queria me apresentar rapidamente, né?
Por Queria favor. agradecer a galera da FEAG pelo convite, pela oportunidade de conversar. Estou vendo que são basicamente mulheres aqui apresentando, né? Falando, se colocando. Então, uma honra estar aqui entre tantas mulheres aí inspiradoras e que nos dão orgulho aí na engenharia, nas engenharias, né? E me apresentar, eu sou André Fraga, sou engenheiro ambiental na graduação, fiz uma pós-graduação em gestão de projetos, gerenciamento de projetos na FGV. Recentemente, em 2023, já no finalzinho de 2023, eu defendi uma tese de doutorado na Universidade de São Paulo. Então, finalizei o doutorado em ciências pela USP, conversando, inclusive, um tema que a gente eu vou trazer mais à frente, mas discutindo, investigando, por exemplo, se o acesso a áreas verdes urbanas impacta na saúde humana. Então, a gente fez uma investigação aí com dados, inclusive, de coorte, né, que acompanha 2.000 servidores da Universidade Federal da Bahia, e a gente utilizou esses dados para fazer essa investigação. E aí me pediram, enfim, terminei esse doutorado, fui secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência aqui em Salvador durante quase 8 anos e atualmente estou como vereador em Salvador pelo Partido Verde, pelo 2º mandato. E esse debate aqui é sobre justiça climática. E, coincidentemente, assim, coincidência, antes de entrar aqui, eu tive um raro momento de ócio, diríamos assim, né? E deitei depois do almoço e aí liguei e falei, vou botar alguma coisa para assistir para descansar um pouco, que eu queria, na verdade, tirar uma soneca, acabei que eu não consegui tirar, porque a primeira coisa que apareceu na minha tela foi um documentário de 3 capítulos, uma série documental sobre o Katrina, né, aquele furacão que atingiu os Estados Unidos, né, especificamente ali naquela cidade de Nova Orleans, uma cidade importantíssima dos Estados Unidos, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da identidade ali, especialmente do sul dos Estados Unidos. E o documentário me prendeu, acabou que eu não consegui descansar, mas também não estou cansado. E eu assistindo o documentário pensando, cara, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar daqui a pouco. Tudo a ver, eu só consegui assistir um episódio, então estou super ansioso para voltar e terminar, porque já no primeiro episódio você percebe, né, a importância de debatermos o assunto da justiça climática, porque uma sequência assim, inacreditável de equívocos, mas uma sequência também bem clara e compreensível do ponto de vista histórico, né, do que aconteceu lá, especialmente com a população mais pobre e majoritariamente negra lá em Nova Orleans. Então, eu assistindo isso, falei, poxa, vou trazer talvez esse estudo de caso aqui, porque é um estudo de caso muito prático, né? Algo que boa parte das pessoas lembra, né? Eu particularmente lembro, né, das notícias, lembro das coisas, né? Mas nunca tinha me aprofundado, visto detalhes e, principalmente, ouvido a história das pessoas, os seres humanos que passaram pelo que as pessoas passaram lá. Então, eu gosto de trazer esse desenho aqui, porque Katrina foi antes do Covid, inclusive, né? E o Covid, ele veio de uma forma muito avassaladora e já começou, né, a nos mostrar efetivamente o que seria o que seria a catástrofe provocada pelo avanço do aquecimento global e com consequente mudança do clima no planeta, caso a gente não consiga reverter a rota que nos encontramos. A Covid veio daquele jeito, né, matando muita gente, mesmo ela tendo uma taxa de mortalidade muito baixa, ela arrasou com o planeta nesse sentido. E, obviamente, que depois da Covid, ou junto com a Covid, nós tivemos uma questão, uma recessão econômica, né, que ainda estamos aí tentando nos recuperar
e que impacta, obviamente, a todos, mas, sem dúvida nenhuma, os mais pobres com muito mais força. Afinal de contas, quem tem mais dinheiro acaba conseguindo protelar os impactos de qualquer coisa, né? Seja da Covid, seja de um furacão. Mas imaginem vocês o tamanho do problema se nós não nos prepararmos para o que vem por aí com a mudança do clima. A mudança do clima é efetivamente o maior desafio que a humanidade já enfrentou em toda a sua existência. E é um desafio criado por nós próprios, né? Por nós mesmos. Então, a mudança do clima é muito maior do que foi a Covid. E a Covid já foi muito grande, né? Foi um grande problema. Inclusive, a OMS já coloca que nós possamos ter novas pandemias, enfim, com uma certa frequência. A cada 10 anos, 20 anos, 30 anos, uma pandemia, porque a forma como nós estamos consumindo os recursos naturais e emitindo gases de efeito estufa, né, nos levam para esse caminho. Hoje, por exemplo, o que a gente chamava de permafrost, que é essa zona do planeta que fica permanentemente congelada, está descongelando. E cientistas já alertam para, por exemplo, a libertação, diríamos assim, de vírus inimagináveis que estão lá há milênios, em alguns casos, há milhões de anos. Então, a gente, de fato, brinca com algo muito perigoso. E aí, se a mudança do clima é um problema, ela traz uma outra consequência que vai ser ainda mais avassaladora, que é o colapso da biodiversidade. O que a gente acha que imagina ali, olha o tamanhozinho da onda da Covid, perto do que é o colapso da biodiversidade. E eu vou dar apenas um exemplo do que pode acontecer, que é, por exemplo, nós ficarmos sem os insetos polinizadores, né? Imaginem um planeta sem comida porque não tem inseto para polinizar. Óbvio que um ou outro alimento você consegue fazer uma polinização manual, mas isso, sem dúvida nenhuma, não vai, né, conseguir atingir todas as necessidades de todos os habitantes do planeta, porque hoje, a gente mesmo produzindo muita comida, já não conseguimos, ainda tem muita gente, né? Milhões de pessoas no planeta passam fome. Então, imagina o que seria o colapso da biodiversidade. E aí a gente começa a discutir com muito mais foco aqui o que seria a justiça climática nesse contexto. Então, quando eu trago a perspectiva do Katrina e esse desenho se conecta muito, porque lá uma cidade majoritariamente negra, uma cidade no sul dos Estados Unidos e uma cidade abaixo do nível do mar. Uma cidade abaixo do nível do mar que tinha um rio do outro lado, né? Então, uma coisa bem parecida com Porto Alegre que a gente viu aqui, né? No Brasil. Nada dá para guarda aí algumas boas conexões do ponto de vista geográfico, topográfico, inclusive. E aí a gente acaba por entender o que é justiça climática quando a gente olha a forma como aquela cidade, né, chegando nos dias que antecedem e nos dias que se passam após o Katrina, que foi um furacão nível, se eu não me engano, 4 ou 5, eu não sei se ele chegou em Nova Orleans com 5, mas com certeza com 4, como foi a resposta, a reação, o planejamento dos governos, né? Seja ele federal, seja ele estadual, seja ele municipal. Então, uma completa desorganização, mas uma desorganização que, no final das contas, obviamente, como sempre acontece, infelizmente, atingiu a parcela mais pobre da população de Nova Orleans, que é justamente quem vivia nos lugares mais vulneráveis e onde eles começaram a morrer. E sem nenhum tipo de plano. Primeiro, de fuga. Segundo, de resposta para que essas pessoas minimamente pudessem preservar suas vidas. Não estamos nem falando aqui mais de patrimônio, de questões, coisas materiais. Estamos falando de preservar minimamente a vida.
É impressionante, eu queria muito sugerir muito fortemente aqui que as pessoas assistam essa série documental, porque ela traz a incapacidade do governo de, como foi, por exemplo, aqui também no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Nós tivemos algo parecido e que, no final das contas, as populações mais pobres estão nos lugares mais vulneráveis e passaram pelas maiores perdas, sejam elas pessoais, sejam elas de patrimônio. Né? Então, a mudança do clima, a gente divide ela em adaptação e mitigação. E quando a gente pensa em adaptar as cidades, é justamente nesse contexto de eventos climáticos extremos e como as cidades reagem, como as comunidades reagem a esses eventos climáticos extremos, ou como elas resistem, que a palavra agora é resistir a esses eventos, ou se mudar, o que já vem acontecendo em algumas partes do planeta, as pessoas já não conseguem mais conviver com aquele contexto. Então, um contexto, por exemplo, de escassez hídrica prolongada, o que a gente, no Nordeste, não é muita novidade, a gente tem uma grande possibilidade, como já acontecia aqui, de migrações. Né? Então, as pessoas saem e abandonam suas terras para procurar áreas com mais oportunidade. Imaginem isso em larga escala. Imaginem, nós já temos um trecho do Nordeste brasileiro em desertificação, já considerado deserto. No Brasil nunca teve deserto, temos o semiárido, que é a nossa caatinga, mas agora nós já temos um deserto para chamar de nosso, em função da degradação, né, da forma como nós tratamos a caatinga e a forma como o planeta vem alterando seus ciclos. Né? Então, essa escassez hídrica, ela tem muito mais impactos do que uma área desertificada aqui ou uma pequena migração. No caso do Brasil, especificamente, a gente tem a produção de energia a partir de uma base hidráulica muito forte. Então, quando nós temos escassez de energia, automaticamente você começa a ter um aumento na conta de energia. E aí, o que acontece? Nós temos a bandeira verde, a bandeira amarela, a bandeira vermelha. Em 2020, foi 2022, se eu não me engano, né? Nós tivemos a bandeira escassez hídrica. Essa bandeira escassez hídrica jogou a conta de energia lá para cima, porque o Brasil estava precisando, né, queimar óleo nas termoelétricas para atender as necessidades de energia. O que acontece com a bandeira escassez hídrica? Tudo fica muito mais caro. Então, se a energia fica caro, tudo fica caro. E se tudo fica caro, quem mais paga no final das contas é a população mais pobre. Por quê? Porque não tem de onde tirar. Então, a pessoa, a classe média ainda consegue tirar o lazer, consegue tirar uma ida num salão de beleza, consegue fazer alguns cortes. O rico não se preocupa muito no primeiro momento, mas o pobre vai tirar da onde? Vai tirar da comida, vai substituir, né, carne, frango, legumes, por salsicha, por enlatado, por comida de péssima qualidade. Enfim, então, vejam que, e aí associado, por exemplo, a um processo de ondas de calor, como o Ruth já trouxe aqui, né? Então, o rico vai ligar o ar-condicionado e vai deixar 24 horas por dia ligado. O pobre vai fazer como? Vai passar calor. O calor, ele altera o metabolismo humano, proporcionando mais possibilidade de infarto, por exemplo, de AVC. Isso tem feito, inclusive, a morte de milhares de pessoas, especialmente idosos, na Europa, por exemplo. Então, vejam que nós temos impactos sistêmicos e que vão chegar no boleto, naquele boleto de energia, na conta de todo mundo, mas, obviamente, quem é mais pobre vai ser mais afetado. Se a gente pensar, por exemplo, né, em eventos climáticos extremos como chuvas torrenciais, né, em Salvador, que a gente tem uma característica geográfica, né, de topografia muito característica, com muitos morros, encostas, etc., essas pessoas, obviamente, são as pessoas que estarão em maior risco. E elas, sem dúvida nenhuma, precisarão do maior suporte do Estado, do governo. Né? Então, a gente tem, em cada uma das possíveis consequências da mudança do clima, que já acontecem, né? Não são mais possíveis, já acontecem, nós temos a marca da desigualdade muito forte, que, de alguma maneira, nós precisamos compreender,
na hora de promover política pública, na hora de pensar a academia, pensar a produção e a gente, né, de alguma maneira, desenvolver. Esses são os maiores desafios que a gente tem. E, por outro lado, quando a gente pensa nas soluções, né, quais são as soluções? Existem muitas, e muita coisa está andando, dá para chegar onde a gente precisa. É desafiador, temos pouco tempo, mas é possível. Mas se a gente pega, por exemplo, a transição energética, a Ruth trouxe isso também, a transição energética é um grande desafio. Vou pegar casos, alguns exemplos práticos para que a gente compreenda o desafio da transição energética, para que ela seja feita de forma justa. Né? Então, se nós não queremos queimar óleo nas termoelétricas, nem carvão e nem petróleo, a gente precisa investir em energia limpa. Energia limpa a gente tem, por um lado, as possibilidades mais viáveis hoje são energia solar fotovoltaica e energia eólica. No caso da energia eólica, você tem grandes turbinas aerogeradoras que são muito grandes, né? Quem já andou nas estradas da Bahia ou de qualquer lugar, uma região que tenha aí um movimento de energia eólica, já deve ter visto o tamanho, né? Só de uma pá ou de um pedaço da estrutura dessas turbinas. Então, em alguns lugares, por exemplo, em comunidades aqui do interior da Bahia, você precisou abrir grandes estradas para que essas carretas, né, esses equipamentos passassem com essas peças, essas estruturas, causando uma série de impactos, por exemplo, nessas comunidades. Um exemplo muito objetivo: casas do interior completamente rachadas pelo impacto da travessia dessas supercarretas. Então, como é que a gente vai fazer a transição energética impactando a vida de tantas pessoas que são as pessoas que menos têm acesso, por exemplo, à informação, à justiça e a possibilidade de terem seus danos reparados? Então, esse é um ponto. A gente pegar, por exemplo, o ponto que tem a ver com a energia solar fotovoltaica. Eu, particularmente, defendo que nós tenhamos um incentivo muito forte para micro e mini de geração distribuída, e não grandes estruturas que hoje, por exemplo, nós temos no sertão baiano, na Caatinga, estruturas que estão afetando diretamente a biodiversidade, né, retirando grandes áreas para que a energia solar seja produzida. Quando nós poderíamos também, com muito mais força, com muito mais estrutura, e produzindo muito mais resultados, por exemplo, de emprego, de negócios, de impostos, incentivar a energia solar fotovoltaica no sentido, no quesito mini geração e microgeração distribuída. O que é isso, gente? É botar painéis solares nas casas, nas cidades, nos centros urbanos, nas pequenas estações. Isso distribui, especialmente, a energia e o impacto, mas principalmente produz muito mais emprego de instalação, de estrutura, de manutenção, enfim. Então, são possibilidades para que a gente reduza o impacto, mesmo dessa transição energética, que é fundamental para que a gente combata a mudança do clima. Acho que é um pouco essa a minha fala inicial. Deixar aqui alguns contatos, quem puder, para a gente se conectar nas redes, tá junto no Instagram, Facebook, LinkedIn, etc, etc, etc. Obrigado pelo convite, estou aqui para a gente bater esse papo. Ô, André, é uma felicidade ter um engenheiro ambiental conectado com a ação ambiental. Eu estou dizendo isso porque isso é uma guerra quando a gente se encontra engenheiro ambiental e engenheiro civil, onde o engenheiro ambiental quer atuar como engenheiro civil. Parem com isso. A gente precisa que o engenheiro ambiental tenha a visão exatamente o que você está colocando, tem essa macrovisão e que tenha uma atuação mais fortalecida para a gente mudar esse cenário. Porque se a gente ficar de braço cruzado, o pior vai acontecer, porque já está acontecendo. Esse programa que você assistiu, eu também assisti que tem lá os 3 capítulos, é algo surreal e, assim, impacta a população de um país rico. Agora, imagine a dimensão disso num país pobre e numa área mais pobre ainda, porque é o Nordeste brasileiro, Norte e Nordeste, isso é fato. Então, a gente tem que mudar essa consciência. E os engenheiros ambientais, eu sempre brinco com os engenheiros ambientais, vocês são responsáveis pelo planeta. Por favor, me ajude. Para com esse negócio de querer construir estrada, deixe esse pessoal da civil, louco da civil, e vá cuidar de preservar a natureza, discutir essa questão da escassez hídrica. Essa palavra desertificação, André, eu já ouvi desde os anos 80, quando eu fiz geografia.
entrei muito jovem na faculdade, e aí a gente foi para o semiárido, e lá falava em desertificação. Eu achava uma coisa estranha, deserto é uma coisa, desertificação é outra. Como assim? Ou seja, desertificação é a construção de um deserto dentro de um semiárido, que é uma parte da natureza, da nossa biodiversidade da região Nordeste. De repente, o que era semiárido está desertificado. Então, as pessoas estão achando que isso é uma coisa que não vai ter nenhum impacto, mas o impacto é cada vez que passa, crescendo cada vez mais. Mas a gente tem uma contribuição importante agora, viu, André? Depois a gente troca as informações entre si, com a nossa engenheira de produção, a Inoan Souza. Imagina que eu estou com dois A, André, e a Inoan aqui conosco. Tudo bom, lindona? Bem-vinda! Você está sem som. Está sem som e precisa te ouvir. Tudo ótimo, obrigada. Pronto, é com você agora. Eu vou fechar meu link, eu pedi ao André também para poder fechar, para poder não atrapalhar e ficar só sua. Você vai fazer alguma apresentação? Vai colocar Não. alguma apresentação? Não? Não. Pronto. Então, com você a palavra. Boa tarde a todos. Eu agradeço primeiramente pela participação, pelo convite. Vou me apresentar brevemente. Eu sou Inoan, engenheira de produção, recentemente formada, mas as questões ambientais sempre foi prioridade para mim, já na época que eu estava na faculdade. Dando início ao tema, que eu fui convidada para falar, vou falar aqui. Bom, sobre justiça climática. Quando a gente fala de justiça climática, automaticamente estamos falando de justiça social também, porque os eventos climáticos não atingem todos da mesma maneira, obviamente. Quem mais sofre justamente são as pessoas mais vulneráveis, e isso já vem ao decorrer de muito tempo. A cada enchente, desastres, fica mais evidente essa desigualdade social. E temos vários exemplos disso, que são as enchentes do Rio Grande do Sul, a barragem de Brumadinho, além de contaminações de água de comunidades indígenas e ribeirinhos. Essas situações mostram com clareza como e quem a crise climática atinge primeiro. Então, a justiça climática significa, basicamente, pensar em políticas que protejam essas pessoas. E, mais que isso, significa incluir elas nos projetos de forma imprescindível na construção de cidades sustentáveis. A utilização da educação ambiental como ferramenta é fundamental nesse processo, porque tem a capacidade de formar cidadãos muito mais inteligentes para mitigar esses impactos climáticos e ambientais. Esse é o caminho para um desenvolvimento sustentável em ascensão, que não deixa ninguém para trás, com mais responsabilidade e consciência. Também é preciso rotacionar as perspectivas com relação a esses fatores. Se isso é previsível toda vez que tem algum acontecimento climático, as primeiras pessoas a serem atingidas são as pessoas mais vulneráveis, então isso pode ser resolvido, isso pode ter ações preventivas para reduzir esses impactos. E devem essas atitudes devem ser tomadas, né? De forma estratégica, para ressignificar atividades industriais, principalmente no contexto ambiental, implementando também atividades socioambientais. Essas pessoas precisam ser incluídas em atividades socioambientais e socioeconômicas também, porque se elas são atingidas por serem vulneráveis, se reduzir a vulnerabilidade delas, elas não serão também atingidas, e assim a gente vai caminhando para um propósito de um futuro mais justo para todos. No mais, agradeço pela atenção. Como ele fala, Inoan, porque tem o título do An. Nossa, presente então. Cadê o nosso vereador?
Pode entrar nosso vereador André, por favor, volte para a sala, que agora quem vai falar é a nossa presidente nacional, Márcia Virgínia, que defendeu esse painel pela importância que ele tem em relação às decisões que precisam ser tomadas pelo poder público. E aí não tem por onde correr, doutor André. É o poder público, através dos movimentos sociais, através das movimentações das pessoas, para mudar essa realidade. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Diga, doutora Márcia, por gentileza. A ideia desse painel era justamente nos enxergarmos na realidade. Quem faz esse papel de nos enxergar é a Ionan. Por quê? Porque se você observar como é que nós estamos nesse contexto de justiça climática, as comunidades indígenas, periféricas, elas estão primeiramente sendo prejudicadas. As coisas não estão sendo pensadas para incluí-las, enfim, para excluí-las, né? Isso eu falo tanto da comunidade indígena, a qual a Ionan faz parte, como falo das comunidades quilombolas e outras comunidades. O que está acontecendo... tradicionais, né, Márcia? Todas as tradicionais. Isso. E o que está acontecendo, André, meu amigo querido, né? Eu gosto muito do André, ele sabe disso. O que está acontecendo é que nós que estamos deste lado, né, estamos entendendo essas políticas, essas evoluções de políticas como excludentes. Nós estamos sendo excluídos à medida que essas políticas estão sendo implantadas, né? É muito difícil, no nosso meio, nascer alguém que tenha voz para nos defender. Então, nós que somos dessas comunidades e que somos capazes de abrir esse leque do conhecimento, precisamos fazer o nosso papel. A gente tem enxergado essa justiça climática como algo que nos exclui. E é por isso a importância desse painel, para que a gente enxergue como nós técnicos, né, como você é técnico e todas nós somos, podemos contribuir para evitar essa exclusão e transformar ela numa inclusão. Porque à medida que as cidades evoluem, à medida que a natureza vai sendo devastada, nós vamos sendo excluídos. É a grande realidade, é a base do que nos incentivou a criar esse painel, né? E eu queria saber de vocês três agora, qual a importância e qual a opinião de vocês nesse sentido, de que, à medida que essa tal justiça climática avança, nós estamos sendo excluídos. O que é que vocês acham, Ruth e André? Está mutada, Ruth. De tudo que eu tenho ouvido, dos debates que eu tenho participado, em razão dessa temática, que, como eu disse a vocês, é uma temática que está em cima da mesa de qualquer gestor, não tem como você fugir disso, é uma realidade. O que você coloca é um fato concreto. Poucas políticas estão sendo feitas, mas todas elas são excludentes. Na medida em que as comunidades tradicionais, as populações indígenas, todas as que são excluídas, a população de baixa renda, que vive nas periferias, todas elas são excluídas das poucas coisas que têm sido feitas na direção de você buscar, de fato, condições para fazer com que essas mudanças climáticas sejam menos impactantes do que, de fato, elas estão sendo. E, assim, quem começou a estudar isso nos anos 80, como eu, que fiz geografia, eu fiz licenciatura e bacharelado na UFBA, eu fiz disciplinas como oceanografia, climatologia, coisas que a gente tinha que se debruçar de fato, e dentro de um grupo de profissionais que discutia muito a questão social. A questão social era a base das discussões da geografia, quando eu fiz na UFBA, embora na época era curso de área 1, mas havia uma crise muito grande para se tirar da área 1, porque os professores
embora na área 1 queriam discutir a área 3, que era a questão da sociedade, como se colocar a sociedade nesse contexto. Quer dizer, essas questões já estavam sendo desenhadas nos anos 80. Nós estamos no século XXI, nós estamos no ano 2025, nós estamos aí há pouco tempo de um grande encontro internacional, mundial, para se discutir que medidas climáticas o mundo tem que tomar para fazer com que, por exemplo, as geleiras, como o próprio André colocou, elas se consigam controlar esse derretimento. Mas, por outro lado, a gente está vendo um consumo exacerbado de tudo e as consequências desse grande consumo de tudo é um grande resíduo sólido gigantesco jogado pela rua, jogado pelas vias públicas, jogado em todos os lugares, sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de... Os exemplos que nós temos, imagine que nós temos quase 6 mil municípios no Brasil, e nós temos um exemplo, não chega a 10 municípios no Brasil, que faz um processo de lixo zero, ou seja, de resíduos zero, de retransformação da chamada economia circular, que foi colocada um pouquinho antes na pauta anterior, economia circular, que é o congresso que eu estou participando, que o próprio André participou com a gente, lá na parte internacional. Então, assim, imagine, nós estamos falando de 6 mil municípios, onde somente não tem 10 municípios no Brasil que fazem economia circular. Então, isso é muito sério, isso é muito grave. Isso afeta educação, saúde, cultura, comunicação, turismo, tudo. Então, a gente precisa urgentemente provocar essas discussões em todos os âmbitos da nossa engenharia, porque não adianta a gente pensar em fazer uma mega SOEA, agora daqui mais um mês, lá em Vitória do Espírito Santo, reunindo 6, 7 mil profissionais, todo mundo bonito, todo mundo lindo, mas o que está acontecendo no mundo, no Brasil, nas nossas cidades, e no nosso convívio, na nossa realidade, está aí e nada é feito. Você está certíssima, é excludente sim, a gente está vendo isso e não vê ação nenhuma, a gente vê a academia colocando, gritando, mas a gente está sendo sempre rechaçado, criticado, porque a gente está indo numa mão contrária ao neoliberalismo que está aí colocado. É isso aí. Vamos passar para o André, que é o nosso vereador, e Noan fecha. Eu acho que os efeitos da mudança do clima, eles só reforçam o nosso modelo, né? O nosso modelo ele já é assim, infelizmente. Ele já exclui, você tem as populações mais vulnerabilizadas sempre, né, do ponto de vista, ela já é vulnerabilizada do ponto de vista econômico, social, e ela geralmente ocupa as áreas ambientalmente mais frágeis, mais arriscadas nas cidades. Isso é um padrão, especialmente na América Latina, Caribe, nos países em desenvolvimento. Então, você vai pegar isso, é uma realidade. Então, a mudança do clima, ela ao mesmo tempo que ela é um efeito, né, desse modelo, porque ela é o resultado desse padrão, ela também produz o aprofundamento disso, porque imagina você tem uma família que, né, com todos os desafios da vida, do dia a dia, né, da vida numa cidade grande, desigual, com trânsito ruim, tendo que trabalhar em educação e segurança pública, atravessando a sua vida o tempo inteiro, você é quase que sobrevivendo, e você passa por uma chuva que ainda leva tudo que você tem, né? Se não levar a casa também de uma vez, né? Você perde a casa. Então, é algo que realmente que vai aprofundar o desafio, né? Vai deixar aquela pessoa ainda mais vulnerável, mais dependente ainda de um suporte do Estado. E aí o Estado já não ajuda, né? Ainda vai, porque tem também, e aí tem um outro desafio em paralelo, que é em países, cidades como a nossa, tudo é um pouco prioridade, então tudo é prioridade. Então, educação transporte saúde, segurança, infraestrutura, tudo, e o dinheiro é pouco, então você joga um pouco de dinheiro para ali, um pouquinho para ali, para tentar ir resolvendo um pouco de cada vez, para não deixar nenhuma área 100% para trás, e aí tudo vai se avolumando, e a tendência, eu sempre digo isso, assim, as pessoas acham que eu estou brincando e tal, mas eu realmente vejo, assim, eu sou otimista, mas aquele otimista realista, eu acho que é possível, sim, a gente conseguir vencer esse desafio. Mas eu confesso que os últimos tempos, os últimos anos, os últimos movimentos aí do planeta têm nos mostrado o contrário. Quando eu falo, as pessoas brincam, eu acho que a gente vai, em algum momento, infelizmente, chegar num estado como esses filmes de ficção científica, né, que eu particularmente gosto muito de assistir, em que as pessoas, e que a humanidade realmente se desintegrou do ponto de vista da coesão social, do respeito,
da unidade, do ponto de vista do colapso ambiental também. Então, tudo uma coisa que misturada, são multicrises, né? Então, ainda tem aí vindo com toda a força, com toda, né, com uma força avassaladora, que é a inteligência artificial, que é algo que a gente não tem nenhuma ideia de onde vai dar, nenhuma ideia, e pode dar em tudo, pode dar... Não dá em nada, já não pode mais, mas dar em tudo pode dar tudo de bom, tudo de ruim, e será que nós teremos condições de fazer o controle disso, de direcionar isso? Eu sou um pouco cético nesse sentido, então viveremos aí dias difíceis ainda, eu acredito, com muita gente querendo, né, resolver o problema, né, mas com muita gente também só pensando, né, no lucro imediato, no atendimento de demandas, né, de agora. Pessoais e agora. E ricos, bilionários. Você vê que... Você pega o setor imobiliário, por exemplo, hoje, até em Salvador, você ou tem lançamentos imobiliários para pessoas com muito dinheiro, ou tem lançamentos imobiliários, né, com subsídio do governo para baixa renda. Então, você não tem mais, né, o meio do caminho ali, a classe média. Então, a desigualdade está cada vez mais, né, se alargando. Então, é algo realmente que me preocupa muito, me faz, né, pensar essa ação diariamente, mas, enfim, aquilo que a gente gosta de falar sempre é muito desafio, né? Mas é um clichê, mas é verdade. Aí não é com você, querida, para a gente finalizar essa pauta e esse painel, que tem um outro aí que vai entrar daqui a pouco. Olhe, a Ionan, minha irmã, nós duas estamos aqui no contraponto, né? Então, você veja que essa nossa impressão para os técnicos está bem clara, né? Que nós estamos meio que sendo excluídos. Mas, como é a pauta do nosso próximo painel, a gente não vai alongar muito, mas estamos aqui neste painel com 4 profissionais. Esses 4 profissionais, eu acredito que dentro das suas temáticas, dentro da sua área de atuação, eles estão, sim, comprometidos com essa nossa questão, né? Essa questão de inclusão nas pautas climáticas, né? E isso já me enche de esperança, né? O fato de nós estarmos aqui, os 4, discutindo e nos colocando de igual para igual na situação, já é uma esperança. Já é um nuance de que podemos avançar melhor, desde que todos nós, profissionais da área, façamos um pingo da nossa parte. Um pinguinho só. Tá certo? E como o tempo do nosso painel é curtinho, eu já passo a palavra aí para vocês para as considerações finais, porque nós, na sequência, temos um painel que fala sobre as contribuições das engenharias, agronomia e geociências na sustentabilidade global. Então, passo a palavra a vocês para as considerações finais. Noan, comece, por gentileza, já que você não falou na outra rodada. Bom, se a gente está caminhando para a construção de cidades sustentáveis, uma sociedade mais inteligente, que sabe fazer gerenciamento de resíduos com mais fluidez, para diminuir a poluição e os impactos ambientais, não faz sentido excluir, aumentar a desigualdade social, né? Então, eu deixo essa questão no ar de... Travou. Travou e caiu. André? Em todas as vertentes. Voltou, sua câmera fechou. Deve ser a internet. Mas, enquanto ela retorna, vai, André, por favor, suas considerações. Não, basicamente agradecer, Virgínia, Ruth, a Noan, minha presidente da Bena também, minha amigona, parceira, sempre me colocando no meio vai estar na próxima rodada. Dessas mulheres aqui, Gildélia.
pela oportunidade de bater esse papo aqui, de aprender muito também, né? Porque a gente está sempre ouvindo com atenção e aprendendo sempre. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Me convoquem sempre, que para mim é sempre um prazer, uma honra estar entre vocês. Poxa, obrigada, André, que legal. Olha, eu vou dizer, eu não quero ser pessimista, não, eu quero ser otimista sempre. Começando com os engenheiros ambientais que entendam que a responsabilidade é grande da participação desses engenheiros, junto com os outros profissionais. A engenharia civil tem que construir com sustentabilidade, com inclusão, não é isso? Com o olhar do verde sempre presente. Então, tem que buscar construções sustentáveis e que respeite a natureza, que respeite o ser humano. Agora, nós precisamos ter uma ação muito mais enérgica em relação à questão do que está acontecendo no mundo, está acontecendo no nosso país, não é? Em relação ao entendimento das coisas. Para isso, a gente tem que buscar o quê? Conhecimento. Conhecimento não custa caro, conhecimento está à disposição, porque, de fato, é assustador pensar no mundo de inteligência artificial e de robótica como se fosse uma coisa muito bonita. Mas, na verdade, é assustadora se você olhar para o lado do que tem, que você nem percebeu ainda que está por trás de tudo isso. Né? Controlar a vida das pessoas, controlar o seu pensamento, controlar o que você quer fazer, é muito perigoso. Mas nós, como seres humanos, que somos pessoas que somos qualificadas e inteligentes, temos que nos posicionar sobre isso. Eu quero agradecer à FEAG-BR pela iniciativa, pelo convite, e dizer que a gente está aqui, a gente não vai desistir nunca, viu, Márcia? E não vai desistir nunca, porque a gente acredita nas transformações. Nós temos grandes vitórias e vamos conquistar mais ainda para mostrar a todo mundo que a gente tem respeito e que as pessoas nos respeitam e nos valorizam. Viu? Muito obrigada. Eu estou aqui muito feliz. Estou desde manhã participando aqui, firme e forte. Muito obrigado, Ruth Carvalhal. Suas contribuições são sempre preciosas, sempre preciosas.